Fala galera, chegando por aqui, vou começar a fazer os testes aqui de áudio. Quem estiver chegando aí, estiver ao vivo, vai me avisando. Gabi, chegando aí, fala Gabi. Vou convidar aqui o Lucas. Vamos lá, acho que é aqui. Fala Vitinho, chegando também. Beleza, Vitinho? Suave. Tô só esperando aqui o Lucas conectar. Daqui a pouco a gente vai começar a live, já tô entrando. Me falam se, aproveita vocês que estão aí, se o áudio tá legal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa, Vitinho, valeu, hein? Assim que o Lucas entrar, eu já vou convidar ele aqui. Deixa eu já avisar pra ele. Aê, Lucas chegou. Vou convidar ele aqui agora. E aí? Fala, maninho! Se você tá deitado, eu tô em pé. É, você consegue virar esse celular aí? Deixa eu ver. Senão a galera vai ter que ficar. Aê! Aí sim, Melhorou? mano. Pô, melhor. Manda lá então. E Pessoal aí, meu chegando brother? aí. E aí, tranquilo? Só assim pra gente se ver, né? Pois é, cara. Só no. Agora, principalmente agora, nessa fase, né? A gente só consegue se ver assim. Deixa eu colocar outro fone aqui. Eu tô sem fone, cara. Deixei o meu com a patroa. Não, Mas imagina, tá me mas dá. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim, tá tranquilo. E guitarra, vamos ver. Boa! Isso aí. De boa? Suave. Legal, Lu. Deixa eu descer um pouquinho a estante aqui. Imagina. Vamos se ajeitando aqui também. Tô tentando deixar no melhor ângulo aí pra todo mundo. A galera vai começar a entrar aí mesmo. A gente marcou para as 11h30. Deixa eu ficar ligado no bate-papo aqui também. Opa, Fechou, acho que melhorou, né? acho que sim. A iluminação, a melhor que tem é essa mesmo, não tem jeito. Não, tá tranquilo. Vamos que vamos. Maravilha. E aí, como é que você tá se adaptando, meu? Esse processo aí, tá dando aula online? Como é que tá? Chamada de vídeo mesmo, igual a gente tá fazendo aqui. Aham, Não são todos que topam, infelizmente. Eu entendo, sim. porque por mais que seja uma alternativa super viável, não substitui, na minha opinião, né, o contato presencial, né, velho? Não, claro, eu nunca uma aula vai ser igual à aula presencial, principalmente de instrumento, né, meu? Exato. Mas assim, é uma puta alternativa, cara. Sim, é verdade. É melhor, muito melhor do que deixar de fazer. Não, com certeza. Dá pra gente aproveitar muito, assim, tipo, dá pra gente pegar alguns exercícios, algumas coisas que são possíveis fazer assim, né? O que é mais difícil é quando a pessoa está iniciando, né, talvez, o processo. Porque Sim. aí, normalmente, a gente precisa colocar a mão da pessoa no lugar, enfim, essas coisas mais Ah, técnicas. ia ter uma dificuldade com criança também. Sim, Tá imagina. muito novo, de 7 anos para baixo, por exemplo, para manter a atenção na tela do celular, Nossa. teria que estar passando galinha pintadinha, né? Então, Tipo isso, né, meu? O pessoal então, começa na aula, termina lá no YouTube Kids, né? exatamente. Aí é um pouco É. complicado. Mas de resto, cara, pra quem já tem uma certa maturidade, funciona super bem. Pô, legal. É, aqui também tem funcionado bem. Eu também tô me adaptando com as aulas assim.
E tenho gravado algumas videoaulas também, que tipo, eu tenho um pessoal que tem mais idade, é mais difícil, na verdade, porque eu trabalho com pessoal que é mais idoso, né? Mas pelo menos eles já sabem usar bem o WhatsApp. Então, a alternativa eu gravo os vídeos, eu faço essas aulas via WhatsApp, tem funcionado também, assim, pelo menos. Oh, legal, Consigo, cara. consigo fazer uma coisa mais explicativa, assim, porque realmente o online não é todo mundo que conhece todas as plataformas, ou tem um Skype, um Zoom, sei lá, né, para fazer aula Cara, assim, né? exato. E eu, pelo menos, não conhecia nada disso. Porque, assim, é um lance que eu sempre quis investir. Às Uhum. vezes, por exemplo, eu toco muito com Destroyer fora de São Paulo, né? Sim, Outros estados e tal. E a galera vê tocando, curte, né? E às vezes quer aprender, quer fazer aula e tal, mas como é que faz? A única Foi- alternativa é online, obviamente. E sim, aí eu era meio relutante não pela modalidade em si, mas pela estrutura, falta de estrutura no caso, sim. né? Porque tem que ter uma imagem legal, uma internet boa, já precisa estar fazendo aula, o negócio cai, é chato, né? Não, é chato, é chato. E minimamente a pessoa, principalmente que a gente vai trabalhar com esse visual, né? Precisa tá Sim, claro, né, para então. ela. O ideal seria ter uma interfacezinha para ter a voz e o instrumento saindo por outro lado, né? Mas Sim, enfim, com certeza. A estamos gente vai aí. aprender. Essa fase vai ser para a gente aprender a lidar com toda essa tecnologia de uma maneira mais saudável, né? No É, final dessa, acho que no fim dessa quarentena vai todo mundo sair um pouquinho de YouTuber aqui, um pouquinho de total, videomaker, total. Dá pra tirar uma né? coisa boa de tudo. Isso não Legal, né? tem, não tem jeito. Claro, né? Uma hora os boletos vão chegar, a gente vai sentir, né? Pois é, Infelizmente. bicho. Mas aquele lance, né? Que eu postei no Facebook até. O falido se recupera, o falecido não. Pois é, pois é. E nós, como artista, o Alex até falou isso, a gente já tá sempre ferrado, né? A gente tá sempre ferrado Ah, cara, sorrindo. mais uma. Então, tipo, meu, por essa aí a gente vai passar também, Ah, tranquilo. Ele vai continuar então, sorrindo, né? pois é. Da primeira vez eu sou ferrado por um de alma. Tudo bem. Sim, sim, tá Vivendo e preocupante. aprendendo. Legal. Coisas novas Bom, aí. com certeza. Bom, deixa lá, vamos dar uma introdução aqui para o papo, então, agora começar de fato. Para quem já está aí, esse aqui é meu parceiro Lucas Almeida, guitarrista. A gente se conheceu junto aí a gente se conheceu junto aí na escola de música que a gente estudou. Através do nosso professor, que era professor em comum também, porque o Lucas fazia aula de violão. E, enfim, Grande. Mestre grande, Alex. grande Alex Maia aí. Vou voltar ainda. Oi? Vou voltar ainda. Ô, nossa, Alex, Eu mestraço, volto. né? Todos nós voltaremos. A gente sempre fica por perto dos mestres. Inclusive, aqui aproveitando, eu aproveitei a quarentena, o período de quarentena, para começar a fazer uma série de dicas. E aí tem uma das dicas lá que é justamente referências, e aí eu estou falando justamente disso, de como é importante ter um mestre por perto, enfim, ter referências não só no sentido auditivo, de procurar coisas para escutar, mas seguir os passos de quem está orientando a gente, né? Porque isso aí Exato. é muito importante, né? Então, acho que o E o Alex teve um Alex, ele papel tem, crucial, né? ele tem alguns quesitos, digamos assim, que eu considero primordiais. A questão musical e a questão pessoal também, né? Ele é um puta cara. Pois é, então. Isso Então, faz muita diferença para um professor. então a gente se inspira duplamente aí, tanto pela parte da música, didática, etc., quanto Pô, pela com humanidade, certeza. personalidade, história, tudo, né? O Com Alex e a certeza. Carol. Nossa, são dois queridos assim que a gente não tem nem o que dizer, né? Nem cabe mais elogio de tanto que a gente elogia eles, como seres humanos, assim, né? É verdade, é verdade. São os caras assim É de verdade. primeira mesmo. E então, aí, bom, o Lucas a gente se conheceu através do Alex aí e ficou Não se consigo lembrar namorando. quando. Oi? Não consigo lembrar quando exatamente a gente se conheceu, cara. Eu lembro que a primeira Pois, vez que a gente tocou junto foi num buraco, pois né? é, Eu não bicho. tenho, eu não tenho assim palavras melhores para definir o que era aquilo, era um buraco. É, pois é, na verdade, como a gente estudava, né, lá na escola de música lá e tinha muito contato com a galera, a gente acho que acabou sendo apresentado numa dessas aí e ficou se namorando um som do outro, assim, né? Até Ah, que um dia a exatamente. gente, acho que você tava na banda, se eu não me engano, era da Diana, né? Isso, com o E Adson, toda a com o galera da Adson, escola. essa galera Ariel. tudo da escola, é verdade. E aí eles apresentaram a gente, fez esse show, eu tocando guitarra, rock, vocês perderam essa, meu Deus do céu. Sim. Que lástima. E a ponte de Pinheiral estourou na primeira música.
Nossa senhora, o Lucas perdeu a 220 fonte me do que. avisaram, aí que beleza, né? Eu tava vindo de outro Nossa, show, tava fazendo um casamento lá em Búzios, se eu não me engano. eu lembro Aí que você fui estava no maior pro corre. centro tocar com vocês, só preju. Pois é, mas foi uma experiência legal, né? Tocamos num lugar Foi. inusitadíssimo. Tocamos ali acho que era na 25 de março, num buraco assim, na 25 de Aí, março. era Cara, meio que na rua, num espaço que separaram ali, aí tinha um bar de frente, foi doideira. tipo, você entrava num bequinho assim dos China, assim, aí você saía meio numa Chinatown, assim mesmo, no meio da É, 25. né? Era meio que Nicholson ali, era bizarro. Muito louco, né, cara? Acho que foi a primeira vez que a gente tocou junto. E aí depois passou um tempo, aí o Lucas teve uma ideia de fazer um projeto aí de chorinho, né, com guitarra. Exato. E aí, e aí ele me convidou para participar desse projeto. Cara, e aí foi muito legal, porque a gente começou de fato a conviver mais junto, assim, né? Tipo, por um tempo, Pensa. assim. Pelo menos uma vez por semana a gente se via. Se via para ensaiar e passar o som juntos. E, assim, não rolou muitas apresentações, porque de fato também a gente estava num período meio turbulento, assim, de um monte de tarefas, né? Achei. Pois é, não estava batendo as coisas para tocar junto, né? Mas o período de ensaio, de estar junto, de estar tocando junto aqui, foi muito legal, né? Pô, Rolou, total, rolou. total. E tinha macarrão todo dia, velho. Isso era a coisa mais legal. Pô, pelo O menos cara você gostava levava do. comida sempre, né? Que praga. Pelo menos a gente saía bem alimentado daqui. E de Ai, vez em quando cara. ainda sobrava um docinho ainda. Porra. Vale Legal, lembrar que legal. a página tá nativa aí até hoje, né? Sim, tá nativa. Quem quiser tem lá a nossa página lá, tá escrito Solos Duos. Tem os vídeos nossos lá postado da única Sim. vez que a gente tocou junto, assim, de fato, aberto para público. E é um projeto que vai voltar logo, logo menos. A gente está conversando Né? aí para voltar, porque foi uma Tem coisa que a bastante gente. coisa de ensaio também. Pois é. É um projeto bem legal, assim, pelo menos da nossa parte, eu curto pra caramba fazer um som com o Lucas. O Lucas manda mó bem, assim, de verdade. Pô, E tamo junto aqui, ó. Coraçãozinho. Então tá. Bom, legal. aí a ideia aqui de eu ter chamado o Lu pra gente bater esse papo é justamente entrar lá. Deixa eu só dar uma subidinha aqui. É entrar lá no canal que eu tô fazendo no YouTube, que depois eu vou baixar aqui esse vídeo, colocar lá como a dica número 7 aqui. Então, para o pessoal que está começando aí, vamos falar desse processo de início, um pouquinho do nosso início, como é que foi. Então, tem muita gente que está chegando e não conhece, assim, por exemplo, as grandes diferenças entre o violão e a guitarra, ou na hora de tocar, acham que vão tocar o violão com palheta, enfim, essas coisas mais técnicas. Então, eu te chamei Sim. aqui porque eu falei, pô, o Lucas é um cara especialista na guitarra, tá cada vez mais se especializando nisso, e um cara que também toca violão, então acho que ninguém melhor do que ele pra gente bater esse papo sobre violão e guitarra. Então esse é o grande intuito desse bate-papo nosso aqui. Então me conta aí, me fala um pouquinho aí, Fechou. como que você faz para lidar com os alunos que estão chegando, normalmente eles vêm buscando já as coisas de violão, as referências de guitarra para o violão, como que você se adequa a isso? Me fala aí um pouquinho. A primeira coisa é desmistificar aí algumas bobagens que a galera diz, né? Aham, Então, a primeira delas é você limitar o aluno falando que para passar para guitarra ele tem que aprender violão primeiro. Na verdade, não. uhum, Primeiro, são instrumentos diferentes. Então, por mais que a afinação de ambos seja, né, no padrão iguais, uhum, a forma de tocar é totalmente diferente, cara. É totalmente distinta, né? A pois forma é, de se colocar no conjunto. Então, geralmente a galera põe isso na cabeça do aluno na tentativa de pegar o violão que é mais barato, né? Ou de mais fácil acesso. E sim, quando você tiver um nível legal de um instrumento, fica mais fácil de passar para o outro. Mas não é obrigatório. Você sim. pode começar direto na guitarra tranquilamente. Ah, sim, com certeza. E outra, né? Esse tipo de adaptação é legal deixar claro que, cara, cada instrumento é um instrumento, né? Tipo, Exato. é possível se aplicar as técnicas da guitarra no violão. Muita gente, eu vejo muita gente tocando violão, por exemplo, com palheta, que é um acessório que normalmente é um acessório para guitarrista mesmo. Assim como Exato. tem, assim como tem muita gente tocando guitarra, por exemplo, com os dedos, né? Na técnica mais Sim, do sim. fingerstyle, né? É, e uma galera assim que veio do violão passou para guitarra e prosperou.
É só Sim, não colocar as pessoas com regras que não existem. exato. É a gente entender que cada instrumento tem a sua técnica, né? Primeira coisa, Isso, né? exatamente, né? E você não obrigar o cara a passar por um processo que não é necessário, né? O Sim, cara não tem que aprender violão primeiro para aprender guitarra. pois Lógico, é é. legal, né? Tudo que você aprende acrescenta aí, de repente o cara pega gosto pelo instrumento e leva os dois a fundo, como é o que eu tento fazer. Mas Legal, é não é isso aí. uma obrigação, né? O cara citou o Rich Kotzen aqui, né? Hoje ele toca ele já tocou muito tempo com palheta e agora ele toca sem, né? Já faz uns 10 anos mais ou menos que ele tá tocando sem palheta e ele encontrou o som dele ali. Pois é, então tem isso. Ah, até aproveitando que você está falando disso, então acho que um grande diferencial da guitarra é justamente essa questão de som, de como é que eu posso dizer, de timbre, né? Porque a guitarra, por Sim, ela trabalhar com esses eletrônicos, vamos dizer assim, ela tem uma sim. possibilidade sonora imensa. Então, eu sei que para você aí encontrar o seu som, quando a gente fala assim, quer encontrar o seu timbre, que tem todo a ver acho que com set, você vai me dizer aí melhor, com muito mais É. propriedade, é uma das coisas, é uma das buscas, na verdade, dos guitarristas infinita, né? Totalmente, cara, totalmente. A guitarra ela é muito rica, velho. É um instrumento que as possibilidades elas são praticamente infinitas, né? Uhum. Tanto pela questão do pedais, etc., quanto pelos instrumentos em si, né? Cada instrumento, cada tipo de corpo, de madeira, de escala, de ferragem, de palheta, tudo isso influencia na questão do timbre, né? Então tem gente que é meticulosa pra caramba que não termina de buscar isso nunca. Sim. Eu gosto de mexer com equipamento e tal, mas eu também não sou tão pirado, não tenho muita paciência para ficar fazendo teste. Então eu tenho os meus pedais que eu uso assim, os principais, né? E acabou. Eu Sim, queria tem alguns pedais que eu chamo de perfumaria, né? Que é pode crer aqueles que que é você só. usa de vez em nunca, Uhum. né? Não que eu use perfume de vez em nunca, tá? Mas assim, é para usar em momentos distintos, né? Em momentos pré-definidos assim. Esses eu não tenho. No momento eu Legal. não, não invisto. Você pode falar pra gente um pouquinho de como é que funciona então esses pedais? Normalmente, o que é que você Posso, usa? claro. Quais os tipos de pedais mais comuns para guitarra? Enfim, Tranquilo. Ó, eu tô aqui com o meu amplizinho de estudo, tá? Que é legal. um Vox Pathfinder 15. É legal para estudar. Para timbrar pedal ele não é tão interessante, tá? Ah, Então legal. aqui é o som limpo da guitarra normal, certo? Certo. Tem um delayzinho. Então primeiro É, começando pelas modulações que a gente fala, né? O delay, que é como se fosse literalmente um eco, né? Você toca e aí ele gera uma repetição e uma ambiência aí. Geralmente a galera legal. curte pra solo, ele dá uma preenchida. Uhum. Ainda falando de modulação para som limpo, né? Som que a gente fala sem drive, tem o chorus. Boa. Então, para som limpo, por exemplo, fica uma beleza. Boa, legal, legal. Cara, então, esses são dois dos pedais que eu tenho. Eu só tenho. Ih, perdi as contas. 7. Não, mas tá ótimo. Isso já demonstra que só com esses dois pedais aqui a gente já consegue criar uma possibilidade de timbre já enorme já, né? Só com Porra, delay, pra com caramba. chorus aqui, tem muito Aí tem o efeito pra gente fazer. fader. Então o phaser ele dá esse som meio espacial, tipo. Sim. O pessoal do funk usa bastante, né? Do groove. Pra caramba, a galera que usa essa praia mais grovada curte insanamente. E aí os sons que mais estão associados a rock, né? Tipo drive e distorção.
Mas assim, a distorção, ela é um pouco mais porrada, né? Legal, E legal. o overdrive ele é um pouco mais de boa. Então, e Legal. por Então, aí, mas... cara, esses são alguns, né? Aí eu falei que eu Não, tinha mas 7 pedais, né? O outro é um boost, que ele dá um voluminho na hora dos solos. legal. Então tá numa banda, né? Quer destacar alguma frase, algum momento específico, tu liga o boost que ele vai dar uma sobressaída aí no volume, sem precisar ficar mexendo no amplificador e tal. Sim, E sim, o legal. outro é um afinador. E Isso é esse aqui eu importante. chamo de pedal bruxo, mano, porque ele muda a afinação da guitarra para grave, Ah, né? que legal. Então aqui tá na afinação standard de padrão. Se você pisar nele aqui, ele desce até uma oitava. Desceu um tom agora. E Poxa, que cara, legal. eu chamo de pedal bruxo porque é tão preciso que até assusta. Nossa, Quando que da você hora, passa cara. pela banda assim, não dá pra perceber que ele não tá realmente afinado naquele tom. É só uma trapaça. Pô, que legal, cara. Tô dando uma olhada aqui Isso é sem uma te mão na ver. roda, cara, porque às vezes você faz um show, tipo, essas bandas que tocam na noite tem um repertório de 3 entradas. Sim. Nessas 3 entradas você tem às vezes uma música do Guns N' Roses, aí uma música do Stones e uma música do System. Aí as três são afinações diferentes, né? O Guns N' Roses é meio tom abaixo, o System é um tom com o misão em dó, né? E aí, Caramba. cara, eu teria que levar no mínimo 3 guitarras para fazer o show. Pô, eu gostei, E eu aí, já gostei desse pedal já. Eu nem né? conhecia, esse eu não conhecia, já tô gostando já. O nome dele é Drop Tune, é da Uhum. Digitech. Pô, que legal. E esse pedal é. Vamos até aproveitar falando disso. Muita Uhum. gente não sabe, mas pedal é possível se aplicar em instrumento. E no violão, por exemplo, também. A gente poderia usar Sim, esses pedais no violão. Então, sim, sim, então totalmente. Qualquer um desses aqui, se vai ficar bom ou não, aí depende do sim, bom gosto da pessoa, mas eles são exatamente. recomendáveis. Legal, Algumas legal. marcas, eles até investem em pedais específicos para violão. Você tem aí o Aura da Fishman, né? Uhum. Esse eu tenho, esse eu E- uso no meu set aqui. Exato. Então, eu já vi gente usando drive no violão, para mim ficou uma porcaria, mas Eu também não curto muito drive no violão, não. mas aí vai para quem, é questão de gosto também, né? Às vezes a pessoa curte, quem sou eu para falar o que é bom ou ruim, né? Oh, mas esse de mudar a afinação eu já fiquei interessado, porque eu trabalho com outros tipos de afinação também. E aí, às vezes, Sim, eu não sim, faço a cara. música justamente por isso, né, cara? Porque não daria. Eu já levo 2 violões para quando eu vou tocar. Teria que levar 3, 4, não teria como. Seria muito ruim, né? Eu Total. gostei Ó, mesmo. comentaram aqui do Ring on Fire do Silas Fernandes, que ele foi meu professor também, lá na escola de música. Ah, que legal, mano. Ele foi professor de setup. E esse canal dele, para quem quiser se aprofundar em pedal, sistemas digitais, qualquer coisa de equipamento para guitarra principalmente, é sensacional. Legal. Foi o Dream Alto aqui, um amigo meu que falou do Ring of Fire, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais Ah, aqui. então, o Silas é Olha, propriedade móvel, salve, assim. Dri. Legal, eu também fiz um cursinho básico com ele lá de setup lá. Foi muito legal também. Ah, então foi nosso professor também. A gente passou junto aí, mas acho que não a mesma turma, mas Sim, fizemos com o mesmo professor aí, legal. total. Então vamos lá. Bom, a gente falou de pedal aqui, então a gente já acabou entrando num assunto que já é interessante. A gente, já vou voltar aqui então um pouquinho no raciocínio. A gente estava falando de Uhum. guitarra, falou de pedal, então tudo isso a gente tem que lembrar que são possibilidades eletroacústicas, ou seja, são instrumentos que são tocados de maneira plugada, né? Nada disso Sim, seria possível se a gente não tocasse plugado. A gente não conseguiria ter esses sets funcionando, tá, gente? Então, como tem muita gente chegando aqui agora, às vezes fica meio perdido e fala, pô, esses caras já estão falando de pedal aqui, mas eu nem consigo identificar ainda as coisas direito. Então, a gente precisa entender que tem 2 tipos de instrumentos. São os instrumentos acústicos, que funcionam, na verdade, de uma maneira que não precisa estar plugada, né?
e os instrumentos eletroacústicos, né? E tem instrumento como o violão que trabalham das duas maneiras, tanto acústico como elétrico-acústico, né? Só esclarecer uma coisa, Ale. Claro, Às vezes manda bala. a galera questiona a necessidade de ter um pedal afinador no setup, né? Aí rola Uhum. aqueles, pô, os caras são profissionais, não sabem afinar o instrumento. Não, cara, Na puta verdade, besteira do caramba, né, mano? não é isso. Aqui, por exemplo, numa situação de palco, né, ou um workshop, qualquer coisa ao vivo, você ficar lá mexendo na tarraxa e tal, tem, né? Pra ficar afinando pode se tornar desagradável. E no meio de literalmente um show, com vocal falando, batera às vezes passando coisa, na hora de você timbrar o instrumento tem que ter um auxílio aí, você não Sim, vai conseguir se ouvir e afinar do jeito certo. Então o sim, com pedal ele já certeza, né? pega o sinal direto da guitarra, você consegue afinar, pode ter um caminhão de mudança passando perto que você consegue resolver. Sim, fora que normalmente também quando a gente entra nos afinadores, né, eles dão uma mutada na guitarra, então não fica saindo aquele som lá Sim, de você afinando, blém, 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 o tempo todo, né, cara? exato. Então, entre uma música e outra aí, você sentiu que deu saiu um pouquinho, aí o vocalista enche o saco lá, conta uma piada, você mexe rapidinho e resolve. Sem É, precisar ficar trocando de instrumento toda hora, né? sim, sim. Legal, tem bastante gente entrando e saindo aqui, é normal mesmo. Deixa eu ver quem está aqui agora na sala. Deixa eu fechar aqui na tela, ver se tem mais algum comentário. Bom, basicamente então a gente falou da diferença. Então, só para demonstrar um pouquinho, o Lucas estava plugado, está lá tocado de maneira, vamos dizer assim, com o instrumento dele plugado na tomada, na caixa de som, Sim, tudo elétrico, né, com ligações. E essa é a grande diferença, que, por exemplo, esse meu violão aqui é um violão que ele trabalha tanto na questão acústica, porque ele tem essa emissão de som, quanto na questão elétrica, se eu precisar ligar ele. Então ele tem aqui esse jackzinho, onde eu vou plugar o cabo nele, e se eu quiser mandar ele para alguma caixa de som, alguma coisa assim, ele vai captar esse sinal da minha linha, do meu cabo. Então ele vai funcionar igual. Eu consigo montar um set de pedais, como o Lucas apresentou aí. Enfim, consigo alterar, com isso eu vou conseguir ter essas alterações de som aqui para o meu violão. Então isso é muito legal, né? De ter total. instrumentos que podem trabalhar na possibilidade de ser acústico e eletroacústico, tá? Então, a gente precisa lembrar também que tem alguns instrumentos, alguns violões, desculpa, que eles só têm a função acústica. Normalmente, violão, ele vem sem furação, a gente vai dizer assim. O violão, ele é construído só com as madeiras e normalmente ele não vem com sistema elétrico junto, né? Então, normalmente isso a gente tem que mandar fazer, adquirir um que a gente queira. Então, cada instrumento vai receber melhor um tipo de sistema elétrico. Enfim, tem muitas possibilidades, né? Então, para a gente poder entrar nesse assunto, a gente ficaria aqui horas só falando disso. Tipos de microfone vão funcionar melhor, né? Então, é só um aparato mesmo para a gente entender como é que funciona, né? Essa questão do E tem a acústico e questão do também, né? eletroacústico. Tu pode falar mais do que eu, que o timbre do violão microfonado, ele é centenas de vezes superior a um timbre de captação, né? Sim, então eu vou até pegar aqui um para demonstrar. Deixa eu ver se está fácil aqui. Não tá. Não tá aqui meu mic. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Então, ó, só para rapidão. A galera, quando vai gravar violão, nunca grava, né, plugado, é sempre microfonado. Sim, ó, eu fui pegar meu mic aqui para demonstrar. Então, o que o Lucas está falando é o seguinte: microfone quando ele é plugado em linha, ou seja, quando ele é ligado naquele jack que eu mostrei, ele normalmente tem muito ruído, muita impedância. Por mais que a gente passe por um sistema que chama DI, que é um pedalzinho que ele vai trocar a fase, vai fazer com que a impedância baixe, ele nunca é o mesmo timbre do que o som do próprio instrumento, porque ele já foi construído para ser projetado de maneira acústica. Então, os melhores recursos para a gente conseguir captar esse som são esses tipos de microfone aqui, microfones condenser, né? Então, esses carinhas aqui, eles vão captar o som da melhor maneira possível e vão fazer com que eles fiquem fiel ao que seja o som que a gente está ouvindo, né? Então, por isso que muita gente vai começar a tocar violão, né? Aí o cara já tem uma experiência, já estudou um pouco, vai sair para tocar à noite. Aí o cara sai com o violão dele, tem um puta som na casa dele, né? Aí ele vai, espeta o cabo lá e pluga numa PA. Puta do som Nossa, horrível, né, terrível. cara? Porque o sistema de microfonação que normalmente é usado no instrumento não são fiéis ao que o som ele proporciona acusticamente, né?
Então tem muita coisa aí, gente. É bastante coisa. Exato, cara. Lembra a decepção que foi quando eu liguei um Takamine EG 128, meu primeiro violão, É. nylon, eletroacústico. E, cara, foi bizarro. Achei que meu violão tava quebrado. É ridículo. Cara, é muito complexo isso, né, meu? Eu também, esse violão aqui, quando eu comprei logo de cara, ele é passivo, ele tem um sistema passivo, né? Eu tenho um Fishman embaixo dele, né? E, cara, eu não tinha ainda a condição de. Que eu tinha acabado de investir no violão e não tinha com a condição financeira de comprar o Fishman Aura ainda, né? Cara, aí eu colocava ele no DI, colocava ele de tudo que é jeito na mesa, e o som dele era desse tamanho, não saía som, não chegava som. Então, tipo, a gente tem que ir buscando adaptações, na verdade. Então, a gente tem que sempre pensar na hora que a gente vai investir num sistema de captação, por exemplo, desses instrumentos, o que que eu quero, na verdade. Se eu vou gastar muito, se eu não vou, a gente tem que pensar bem. É uma engenharia por trás do negócio. Depende do propósito, né? Se tu quer um violão para Sim, palco, aí é um tema. Tu quer um violão para gravação, ou quer um violão para estudo, tipo, vai exatamente. do Legal. teu objetivo, né? Mesma coisa a guitarra, né? Tem guitarra aí de R$ 200 e guitarra de 10 Pois mil, é. né? E Se eu você é um músico imagino, profissional, cara, tu não vai poder ir na de 200. sim, claro. Porque com certeza ela vai te deixar na mão em alguma coisa, né? Porque não é à toa que ela é Exato, R$ 200, né? Tipo, pra gente que exato. tá começando a estudar, beleza, né? Ok, né? Sim, sim. Eu sempre falo, cara, tem que ter corda e a captação tem que estar funcionando. Para aprender é isso. Sim, Esquece pedal, esquece perfumaria, aí o amplificador para você se ouvir. sim, claro. Aí com o tempo você vai acrescentando aí. Legal, legal. Vamos ver se tem mais comentário aqui, se quem tá entrando. Aqui. Bom, só o Drick recomendou aqui o canal do Ring of Fire. Vamos ver se tem mais alguém comentando. Não, beleza. Bom, então, boa, faz um sonzinho aí, Lu, pra gente. Ah, Sempre melhor ler comentário. O Dri também falou. Deixa eu ver se tem mais aqui. o interessante falar das guitarras, cara. Todo mundo sabe que existem vários modelos e tal. E Uhum. aí tem um tipo que eu considero interessante, que é a guitarra acústica, né? Ah, boa, boa, Lu. Legal. E toda vez que eu apareço com esse instrumento aqui em algum lugar, a galera pergunta, pô, o que que é isso? É um violão, uma guitarra, um guitarrolão? Não sei. É. E aí, é interessante, agora falando mais da estrutura, as guitarras, elas são instrumentos de madeira sólida, né? Uhum. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma Strato, uma guitarra tradicional, acho que o modelo de guitarra mais conhecido do mundo é esse, Sim, né? E aí o que a gente tem, diferente do violão que ele é oco, tem aquela câmara e tal, a guitarra é totalmente preenchida por madeira, ou por pelo menos madeira. Aham. 90%, né? Sim, E aí ela precisa de um sistema de captação para poder sair um som de volume audível o suficiente, senão ela tem esse som aqui, que é muito sim. baixo. Ela não tem essa câmara aí formada por madeira igual o violão tem, né? Com corpo, Uhum. boca, etc., que acaba transformando no amplificador do violão. Sim, sim, com certeza. E aí, antes de surgirem as guitarras sólidas, a gente tinha as guitarras semiacústicas. Vou pegar uma aqui também. Legal. Então, essa aqui, por exemplo, é uma guitarra semiacústica. Boa. E as semiacústicas, a característica delas era o seguinte: ela tinha madeira sólida no meio, aqui mais ou menos nessa linha, e é oca dos lados. Então, uma tentativa de simular aí o sistema acústico do violão. Quando você ligava Legal. lá na caixa, você tinha as duas coisas: tinha o som captado e o som da vibração da madeira. Isso naturalmente já dava um up no volume. Boa. E aí tinha as guitarras totalmente acústicas, que elas são mais Quer. gordinhas, Sim. né? Quase da largura de um violão mesmo. E aí tem esse som meio praticamente um violão bombado, digamos assim. Um violão de aço bombado, que a galera do jazz, etc., curte pra caramba. O pessoal que gosta de guitarra com som limpo, Aham. né, geralmente opta por isso.
E não é muito Legal. indicado você usar com drive, distorção, etc., porque ela vai dar uma Sim. microfonada aí por conta da quantidade de espaço que tem para o som ficar indo e voltando dentro do corpo dela, como se fosse um violão, né? Quando você coloca um violão muito alto, ele dá essa pipocada, tanto é que tem os de feedback de borracha para colocar na boca. Sim, Então isso é que a eu ia mesma perguntar. coisa. Esse tipo, era uma pergunta que eu ia fazer mesmo. Esse tipo de guitarra acústica, a gente tem que tomar cuidado com essa saída de som, porque com certeza o captador dela deve pegar essas frequências, né? Sim, total, né? Então a galera que quer tocar muito alto, geralmente bota papel contact aqui nos F-holes que a gente chama, Sim, nas saídas ali, né? justamente para evitar. Ó, o Pierre Então, gostou do violão bombado aí. Legal. tá com corda lisa, com corda 03, corda de pedreiro. Ó, legal, você falou uma coisa aí que é super interessante. Então, você falou do violão de aço. Então, deixa eu até pegar o violão de aço aqui. Muita gente confunde também, às vezes. Ó, deixa eu ver. No que as cavidades da guitarra acústica diferem das guitarras de corpo sólido? Se o som vem dos captadores. Essa foi a pergunta do Denis aí, meu parceirão aí da Facu. Deu pra entender? Ou Do... quer que eu leia de novo? Sim, sim, deu para entender sim. Então, por mais que as duas tenham o som dos captadores, na semiacústica ou na acústica, você pega um pouco do som de vibração da madeira também. Então você tem uma mistura aí, um mix de possibilidades. Como nas guitarras sólidas a madeira não vibra, o som é puramente captado. Agora, nas semiacústicas e nas acústicas, você consegue um pouco de um veneninho aí da madeira vibrando, do tampo da guitarra vibrando. E aí é uma Pô, sonoridade que só você ouvindo, né, perto, assim, cara a cara, para saber a diferença, né? pô, O interessante. áudio do celular vai ficar um pouco complicado. As guitarras semiacústicas, geralmente elas são um pouco mais difíceis de tirar som também. Você tem que meter a mão, assim, tem que tocar um pouco Sim. forte. Pô, É legal. justamente por isso. Legal, Lu. Então, Os mesmo captadores se são for. ativos. Cara, eu nunca vi uma guitarra semiacústica com captação ativa. Deve existir, mas eu nunca vi, né? Os captadores ativos têm essa, entre aspas, lenda, né, de que eles não captam o som da madeira, eles captam só, eles têm um sistema, né, próprio deles. Eu já vi gente desmentindo isso, que não é bem assim, que pô, os captadores estão na madeira, então eles vão captar o som da madeira sim, né? Pode ser que menos do que um captador passivo, mas vai ter influência sim. Mas eu não conheço nenhuma guitarra acústica ou semiacústica com captação ativa, com sistema ativo, tipo um EMG, por exemplo. Tá aí Sim, pra pesquisar, cara, é uma boa possibilidade. Eu vou procurar depois. Interessante. legal. Boa, Lu. Legal. E é legal também a gente falar que cada guitarra tem um tipo de sistema de captação, né? Tem, por exemplo, você poderia falar até um pouquinho mais disso aí, já que a gente está falando de captação agora. Quais os tipos de Ah, sim. captadores? É legal falar um pouquinho, né? Porque tem diferença, por exemplo, de uma captação da extrato para acústica, para semiacústica. Ah, sim, sim, sim. Então, na Strato, a gente tem o que a gente chama de captadores simples, né? Uhum. Ou single coil, que é o nome em inglês. Mais Single coil usual. significa. Oi? Mais usual, né? É, mais usual, exatamente. Que aí é a gente chama de bobina simples ou bobina única, né? Single coil. E aí são os captadores tradicionais da Strato, das Telecasters também. Eu não tenho uma Telecaster, infelizmente. Puta, meu sonho também ter uma. E. Já falamos Ah, disso, cara, inclusive. Telecaster é um tipo de guitarra que eu toquei pouco, infelizmente, mas eu adoro. Só que assim, no meu quarto, aqui eu tô no meu quarto, né? Não cabe mais guitarra. Dá pra ver. Percebe-se o seu fundo, claro. Ah, então, e a mulher, ela tá querendo já exilar algumas. Ai, cara, Ela maravilha. aguenta mais Isso é olhar pro maravilha. quarto e só ver guitarra por todas as partes, sabe? Tipo, o quarto fica Isso é. pequeno, aí tem um teclado ali, um violino ali, tem os violões aqui, então tá Freud. Isso é maravilhoso, viu? Esse Lucas é um barato. Aí eu preciso descolar, não sei se eu compro uma parede nova. É, Você vê faz que, um puxadinho, cara. Põe só as guitarras lá no cantinho. você vê que Tranca a sua chave. a solução não é ter menos instrumentos, é comprar uma outra parede. Lógico, é muito mais fácil. Vou desfazer dos instrumentos, cara. Que é isso? É um Ah, absurdo. enfim. Então, e aí os captadores da Strato, isso é uma coisa interessante de falar. A galera pode pensar que, por ele ser simples, o som ele é mais magro, ou coisa do Aham. tipo. E na verdade, em relação ao captador duplo, ele tem as diferenças sim, mas
não é a quantidade de bobinas do captador que engorda o som, Sim, né? Aí são diversos fatores. Por isso que a galera às legal. vezes, pô, não dá pra tocar heavy metal de extrato. Dá sim, Pô, legal. tranquilamente. Pode ser que não fique tão bom, dependendo da proposta, quanto uma guitarra de captador duplo, como uma SG, uma Les Paul, coisa do tipo. Mas o primeiro álbum do Black Sabbath foi gravado como extrato. Aí, tá vendo? Nada como falar com quem Então, é especialista no assunto. imagina, assim, o álbum que praticamente criou o heavy metal, né, de peso, de tudo, foi gravado como extrato. E outro mito aí, né, que a galera acha que tem que ter corda grossa para fazer, né, o som aparecer, Sim. tipo, peso, etc. E na verdade não, o Tony Iommi do Black Sabbath tocava com 0,9, se eu não me engano, meio tom abaixo ainda, dependendo do Pô, disco. cara, Alguns interessante. discos ele gravou um tom e meio abaixo, né? E Ou ele não seja, podia tocar com corda pesada porque ele teve um acidente na metalúrgica que ele trabalhava e perdeu a ponta dos dedos. pô, Então ele tocava com conheço, prótese. eu conheço essa história aqui no Brasil, cara. Mas o cara era um Ah, puto presidente. Mas não vou falar disso não, para entrar no assunto político. ele tocava com uma guitarra vermelha, né? Então é suspeito, hein? Eu acho que o Black Sabbath Ih, cara, eu não sei não, mas o cara era tem gente sindicalista, que meu. o Black Sabbath Puta, depois meu. dessa lei. Ah, Maravilhoso. Pô, caramba. legal. Então aí você falou do single coils, aí tem o humbucker, né? Que é Isso, o o. humbucker é o captador que a gente chama de bobina dupla, né? Eles são duas bobinas. Uhum. Né? E teoricamente ele teria um som mais cheio, mais gordo, etc., né? Como o pessoal gosta de falar. Pode ser que sim, né? Mas isso aí, como eu falei, depende de vários fatores aí. Não é só a captação, Legal. tá? Uma Tem outra mais coisa algum? interessante de falar é que o single coil, ele tem o que incomoda um pouco a galera às vezes, um ruidinho. Quando você Uhum. liga com drive, etc., ou num volume muito alto, mesmo as guitarras, né, tradicionais, extrato, por exemplo, da Fender, tem um pouco ainda. E o humbucker, ele não tem isso, porque uma bobina acaba cancelando o Uma ruído fase da anula a outra. outra, né? Legal, Exatamente. legal. Pô, interessante. Bom, a gente falou bastante aqui porque. Por que a gente falou, na verdade, muito de captação? Porque guitarra é um instrumento que, ela, como que a gente falou lá no começo, é totalmente eletroacústico. Então, ele depende desses captadores para poder ter som. Então, obviamente, a Sim, gente deu uma aprofundada um pouco mais aqui nesse assunto para a galera entender que não é tão simples. E por isso que, às vezes, eu compro uma guitarra e não tenho o som na hora que eu pluguei como eu quero. Ou então, tipo, sim. então é interessante fazer uma pesquisa em relação sempre ao instrumento, a que tipo de captação ela vem, para a gente poder, na realidade, escolher o melhor som para a gente. Por isso que é legal ir testar, gente. Né? Mesmo as guitarras acústicas, né, tipo essa daqui, ela tem um puta violão, um puta som desligado, mas não é o bastante para ser ouvido dentro de uma banda, por exemplo. Tem que Sim, ter um sistema de amplificação, e por isso que ela vem com os captadores. legal. Bacana. Bom, os assuntos que eu tinha meio que eleito principal, a gente já falou, que é em relação à captação, pedais, possibilidades sonoras aqui da gente fazer com os pedais ou sem os pedais, só com o microfone. Hoje em dia também a gente tem os recursos de que, por exemplo, eu poderia ter um microfone, igual eu mostrei lá, um microfone condenser, e aí a gente tem os plugins que simulam esses pedais, também poderia passar por um sistema, por um tablet, enfim. Tem muitas possibilidades, gente, da gente ter, por exemplo, um set de pedais não físicos, né? Mas Exato. virtuais, assim, né? Então teria um universo muito grande para a gente falar disso, mas é só para vocês entenderem o tamanho da encrenca que é para você ser guitarrista, vamos dizer assim. Ser guitarrista não é fácil. Demanda um trabalho de pesquisa, não só de questão timbrística, de uma questão de que tipo de som que você quer atingir, que tipo de som, que banda que você vai compor. Então, é bem complexo o universo da guitarra. Por É, esse cara, tem motivo que eu ver pra sou onde viol... você tá indo, né? Por esse Se você motivo eu sou souber viol... pra onde você quer seguir, tu já sabe mais ou menos o caminho. Claro, por isso que eu sou violonista, eu não sou guitarrista, porque eu procuro um som só. Não, tô brincando, tô enchendo o saco. Eu gosto muito Não, de guitarra, o mas sonho logisticamente falando, é ser vocalista, cara. Vocalista, fala aí. os caras não levam no microfone às vezes. Ah, entrou meu primo aqui, ó. Entrou o André também, entrou meu primo que é baterista. Esse é outro instrumento também que, putz, meu, pra gente Pô, esse é carregar. ferrado, cara. Eu tenho Cansei de, dó.
cansei de enfiar a bateria com esse cara dentro de um casinho, dentro do Celta. Cara, muito foda. Mas beleza. Então vamos voltar aqui ao assunto, porque você falou uma coisa há um tempinho atrás lá, de violões de aço. Então, muita gente quando vem me procurar para fazer aula O também, café. acabou o café, quer pegar um café lá? Não, não tem mais, velho. Putz, aí é tristeza. Então, aí vamos falar aqui dos violões de aço. O violão de aço, ele pega muito da parte da guitarra, não só da questão técnica, né, Lu, da palitada em si, quanto do esquema de pedais, enfim, né. Então, pelo menos eu enxergo dessa maneira, que às vezes o meu aluno vem, ele quer chegar aqui, vamos dizer assim, ele quer tocar rock. Tá? Eu sou um professor que tenho me especializado, por exemplo, em música brasileira, em técnicas mais relacionadas com violão clássico, um pouco do fingerstyle, que ainda é possível fazer no violão de aço, que é possível não, que é super possível, né? Porque só fazem a parte do fingerstyle mais aqui, por questões de harmônicos, enfim. Mas esse instrumento aqui em si, ele é mais ligado à guitarra, né? Você pode falar um pouquinho dele aí pra gente, um Sim, pouquinho de sim, violão até de aço? mesmo a questão do braço, né? Uhum. Em comparação ao violão clássico, ele puta, é bem menos fino, bem menos, né, Bem, parrudo. bem... Sim, ele imita o braço exatamente de uma guitarra, né? Exato, exatamente, violão folk, né? Ele seria uma ideia, E, então. cara, eu não sei, eu não lembro exatamente quais são as origens do violão folk, mas assim, a Uhum, ideia lá no início é que as cordas de nylon eram muito caras, né? E elas eram feitas com materiais específicos, né? uhum. Às vezes era tipo tripa de animal, coisa do Sim, tipo. sim, é tudo de tripa. Não era todo mundo que tinha um violão clássico de boa qualidade. Aí às vezes a galera, né, mais baixa renda, mais baixo custo, pegava uns protótipos de corpos de violão ou violões mesmo que não estavam sendo utilizados e improvisava cordas de aço, não exatamente a corda, como a gente tem hoje, mas com algum outro material semelhante. Sim, legal. Tipo arame, E essas coisas assim, né? aí, isso, exatamente. Aí afinava mais ou menos, do jeito que dava, né? Principalmente a galera do blues, do Delta, do Mississippi, etc. Né? Há muito tempo atrás, até começar a ter um pouco de acesso a cordas de verdade, né? Cordas de violão de aço mesmo. Sim. Até Isso porque foi o sendo violão de criado. aço ele veio antes da guitarra ainda. Sim, sim. Então, isso que eu ia perguntar. Ele é antes? Ele é Ele posterior? é antes. Sim, Ele é legal. antes, bem antes, por sinal. Pô, legal. Interessante esse aspecto histórico, porque às vezes a gente confunde, acha que não, o negócio veio depois que a guitarra foi feita, aí fizeram uma guitarra que é acústica. E não, a guitarra acústica você já Não, mostrou na realidade, é diferente, né? sim. Então, Exato, né? Primeiro, se a gente, se fosse para traçar uma linha do tempo, né, eu também não sou assim, especialista em história de guitarra ou não, violão. não, não. É só pra gente Mas dar uma assim, apanhada mesmo aqui. posso acabar falando umas bosta, inclusive, se alguém tiver assistindo Não, depois. Mas assim, violão de fique em nylon, paz. aí depois aço, guitarra acústica, semiacústica e guitarra sólida. Sim, Seria a ordem aí. legal. Então, se a gente olhar aqui a estrutura, é que esse aqui é um violão que ele tem esse que a gente chama de cutaway, que é o cantinho, né? Certo, é Mas isso? se a gente imaginar que ele fosse um violão normal, ele seria praticamente a estrutura de parecido com um violão de nylon, um violão É, clássico, violão né? clássico. Né? Sim. A única diferença é que o braço, ó, é bem mais fino, ele é bem semelhante ao braço da guitarra, né? É, e, as Sim, tec... e as técnicas aplicadas em relação à mão direita, ou seja, a gente consegue aplicar toda a técnica da guitarra, de palitada aqui. Aí sim, é o que eu falo. Você quer aprender a parte de técnica de palheta? Eu te ensino, mas no violão de aço. Eu sempre falo para os meus alunos isso. Porque violão de nylon até eu me sinto um criminoso quando eu chego com uma palheta e coloco na corda de nylon, cara. De verdade, assim. Eu sei que eu tem gente que também. toca. Eu sei que tem gente que toca e puta de uns guitarristas bom mesmo, assim. Mas Você assim, só perdoou dois caras fazendo isso. Paul de Meola e o John sim. McLaughlin. São Uhum. dois caras que às vezes eles pegam no nylon pra tocar com palheta e é o máximo. Assim. Mas assim, toca com pegada de violão de aço, né? Pegada de guitarrista, os Então, dois são guitarristas. sim, Mas assim, é estão perdoados. impressionante, maravilhoso. Ah, e Né? tem E falar nisso, Lê, eu claro. tenho esse violão de nylon aqui, é um Fender CN 160, que ele é flat,
Legal. E o braço é tão fino quanto de um violão de aço mesmo. Olha só, tá vendo? Muito louco, né? Sim, muito louco. Então, E assim, se você, para as você que, possibilidades elas são inúmeras, né? sim, para você que é da E, guitarra, você não perde tanto essa digitação, né? sim, sim. E a galera que às vezes gosta do som do nylon, mas tem dificuldade com o tamanho do braço, né? Uhum. Essa aqui é uma boa alternativa. Legal, então até falando disso, eu vou mostrar aqui meu violão de nylon. Então, normalmente os braços, gente, do violão clássico, dos violões de nylon, tradicionalmente, são braços mais largos, tá? É isso que o Lucas está querendo dizer. Hum, Então, esse braço, ele é mais parecido com o braço da guitarra, o braço dos violões de aço, ele é mais fino, tá? Então, por exemplo, para quem está iniciando um estudo, isso é muito interessante. Ou para pessoas que têm mão pequena, como normalmente são as mulheres, têm as mãos menores que as mãos dos homens. Então, é sim, legal ter total. um, é legal ter um instrumento que a gente vai ter um alcance dessa digitação melhor, né? Então, um instrumento, Sim, certeza, certeza. Pra né, vai galera que gosta facilitar. do braço tradicional, braço de concertista, né? Eu já não indico tanto, porque vai passar mal, cara. É Sim, muito sim. fino. Para você fazer algumas posições de violão solo, por exemplo, é um inferno. Eu não me adapto. Eu já tive um violão flat, um da Fox. Ele era bem legal, ele era todo maciço também, assim. E ele era um bracinho assim, cara, eu não conseguia tocar com o violão. Tanto que eu vendi porque eu não conseguia me adaptar a ele. Toda vez que eu Triste, saía do triste. clássico e ia fazer um evento, alguma coisa com ele, me atrapalhava, o dedo ia para outro lugar, o dedão subia, ficava lá descansando, enfim. Ah, bate o dedo na corda, porque o espaço é menor, é uma merda isso. Mas Era como eu comecei terrível. no aço e depois eu fui pro nylon, né? Eu fui pro clássico, aí eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Legal, Lu. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando mais alguma coisa. E vamos abrir aqui para uma rodada de perguntas se alguém quiser, para quem tiver aqui ainda. Pra gente ir já encerrando, deixa eu ver que horas são aqui. Já são meio-dia e 12, a gente já falou bastante. Senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Porra, Muita gente. Passa rápido, né, cara? Muito bom bater papo caramba. assim. Deixa eu ver se. Ah, ninguém tá mais perguntando. Entrou mais um pessoal aqui, mas acho que estão só ligado. Tem mais algum assunto que você acha relevante, Lu, que a gente falar aqui entre. Porque a ideia aqui era a gente levantar as diferenças principais entre violão e guitarra, entender um pouquinho mais esses dois universos que são bem diferentes, né? Então, Então, acho que se Lúcio, tiver uma coisa alguma que eu coisa gosto relevante aí. de reforçar com os alunos é não tocar guitarra como você toca violão, né? Então a guitarra uma função diferente no conjunto, principalmente. Então, principalmente a galera de igreja, por exemplo, tem lá a bateria, às vezes tem um teclado, né? Tem o contrabaixo. E aí não Uhum. tem violonista, mas tem o guitarrista que toca violão desculpa, tem o guitarrista que toca guitarra igual violão, Sim. né? Então, se você tem um teclado lá, ele já, né, já te propõe ali, já te dá uma questão harmônica interessante. Você pode brincar de outras formas com a guitarra. Então, ao invés de fazer esse sol aqui, por exemplo, de violão e fazer, faz o dó. Não é que não pode fazer, né? Tranquilo. Mas tenta pegar umas posições diferentes, tipo. Então, explorar as Legal. possibilidades que a guitarra te dá e fazer ela destacar no conjunto ali, né? O Uhum. pior é quando você tem a guitarra e o violão, e os dois tocando na mesma posição aqui. O sol bolacha. Então, os dois tocando o mesmo sol, com as mesmas notas, né, nas mesmas cordas. Sim. Então, É, isso aí é uma coisa da pessoa já pegar e começar a estudar um pouco mais o instrumento em si, as possibilidades aí que ele tem, para que o instrumento dele, no caso, apareça no meio do conjunto ali. Senão parece que é um violão só, às vezes. legal, isso que você falou traz um aspecto muito importante, que eu acho que aí é o grande diferencial entre o estudo do violão e o estudo da guitarra nesse quesito, porque os guitarristas eles se especializam muito nas questões de solo, nas questões de tríade, né? Nas questões de acordes em posição diferente, como o Lucas falou, né? Sim, E não que os violonistas não façam isso, a gente faz isso, só que a nossa técnica e a nossa pegada normalmente é diferente. A gente preenche esses acordes e normalmente também a gente preenche quando não tem um instrumento, como por exemplo o Lucas citou aí, um teclado, alguém fazendo uma cama maior de som, né? Então, porque realmente isso embola o som. Imagina tem um teclado.
fazendo aquele som cheio. Já, o cara tem 10 dedos, é bem diferente da gente. Ela tem 10 dedos Pois é, fazendo uma massa sonora. Aí vem o Lucas e coloca mais aquele acorde que já tá cheio. Ele tá usando 6 cordas para tocar. Aí tem o baixista. Aí tem mais o violonista fazendo os mesmos 6 usando as mesmas 6 cordas ali para fazer o som. Então a massa sonora fica uma coisa enorme e embolada. Então exato. procurar, Acaba procur, aparecendo tudo que tem ali de instrumento, né? Parece alguns ficam até meio apagados porque não tá tocando às vezes a mesma nota ali, na mesma oitava, na mesma textura, então pois é, é inútil. por isso que o caminho dos guitarristas, eles acabam colocando vamos dizer assim, esses entremeios aí de notas no meio de toda essa confusão sonora, vamos dizer assim. E por isso que é muito É, legal o estudo do guitarrista e tem um papel crucial. Por isso que não à toa, eu acho que a guitarra tem um patamar legal, assim. Muita gente curte guitarra por conta disso, né? Porque a guitarra, ela acaba tendo esse destaque mesmo na música justamente por isso. aí tem que se enfiar ali, mano. Tem que dar um jeito de você se inserir no contexto e ao mesmo tempo você aparecer e não atrapalhar, Pois é, né? vocês são os caras que se acham, vocês querem aparecer, aí os guitarristas são fogo. Tem um ego do tamanho Toca do mundo. alto, né? Essa Alto. grande essa grande piadinha por causa que os guitarristas se acham, mas na verdade é uma bobagem tremenda, né, gente? Porque é por conta disso mesmo. Os guitarristas preenchem os espaços que a gente não tá preenchendo na realidade, né? É, exato, né? Essa questão de volume é engraçada porque uma vez a Carol, ela disse pra mim, pô, tu aprendeu como ganhar trabalho de guitarrista, né? Tu toca baixo. É, E não é porque baixo o instrumento, viu, gente? Ah, então, exatamente, volume. Porque todo guitarrista quer tocar lá em cima, né? Quer Sim, aparecer mais que o baterista, né? E aí eu sempre tomei pois um é. pouco de cuidado com essa questão do volume, deixei no volume X. Se precisar aumentar, vão pedir. Sim, Se não pô, legal. precisar, é ali. É isso aí, Lu. Mas, com exceção de quando é solo, etc., que você tem que sim que dar um. Sem exagerar, né? Sem perturbar, dar um up no volume. Mas quando Sim, você está fazendo a questão rítmica, etc., pô, isso é legal. importantíssimo. Faz você ou ganhar trabalho ou perder para sempre. Pois é, com certeza. Pô, legal, Lu. Pô, o bate-papo foi maravilhoso, foi muito gostoso. Deixa seus contatos aqui já pro pessoal, te conhecer, conhecer seu trabalho aí. Show de bola. Meu, é só seguir no Instagram, na descrição ali do perfil tem tudo, né? Todos os projetos e as escolas que eu trabalho. Aí eu vou postando nos stories o que eu tô fazendo, tem vídeos, né, lá no feed. E contato aí para aula, só chamar no direct. Isso aí, legal. O que precisar também aí é só me perguntar que eu passo o contato do Lucas, fiquem à vontade. Alguém tem mais alguma pergunta para encerrar aí? Quem tá ao vivo aí com a gente ainda? Alguém quer perguntar alguma coisa de violão, de guitarra? Acho que não, vamos ver aqui. Acho que tá tranquilo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí essa dica número 7. Eu acho que é um assunto de extrema importância a gente sacar essas diferenças entre violão e guitarra. Até mesmo que a gente não fosse tornar um violonista ou o guitarrista não fosse se tornar um violonista, a gente precisa entender o espaço que cada um ocupa dentro da música, tá? É essa questão que o Lucas veio falando agora no final. A gente precisa ter essa educação musical, entender como que funciona, principalmente quando a gente está tocando em conjunto, né? Porque música é coletiva, gente. Tudo bem, você poderia se tornar um concertista, você Uhum. virar um cara solista e seguir essa carreira. Mas normalmente não é assim que funciona. A gente sempre vai passar por algum conjunto, alguma coisa, e a gente entender esse contexto de como funciona trabalhar em coletivo é super importante, né? Total. E mesmo Então, que você seja um concertista, tu vai tratar o teu violão como se ele fosse uma banda. exato, exato. E a gente O precisa... Bela Beethoven, colocação, Lu. ele fala isso, né? Ele fala que o violão é uma orquestra de um instrumento só. Exato, e é mesmo, porque a gente tem que aprender a trabalhar com essas vozes, enfim, com as possibilidades. Então, por isso que nesse ponto o nosso instrumento se assemelha, porque a gente tem, afinal de contas, o mesmo braço do instrumento, com as mesmas escalas, com a mesma afinação, né? Sim. E o que vai diferenciar tudo isso são as técnicas e aí as possibilidades que a gente vai criar aí, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí a dica de hoje. Agora, a partir dessa dica 7 aqui, vai ter um monte de outros bate-papos. Amanhã vai ter um papo. Ih, tá, vai derrubar a gente aqui, Lu. É melhor a gente despedir. 20 segundos. Eu deixo o recado aqui para vocês.
Valeu, Lu, Não saiam de obrigado. casa. Gente, oi? Não saiam de casa. Não sai de casa, fica em casa. Bela Se dica, Lu. puderem. 9 segundos, gente. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigado. Vou deixar